Oi, 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 alô, som, teste som. Oi, alô, som.
Testando, um, dois. Oi. Testando.
Bom dia a todos da sala. Eu quero complementar aí os nossos amigos palestrantes no dia de hoje, dessa reunião para tratar de um assunto tão importante sobre o novo Fundeb. Então, eu quero aqui agradecer e também agradecer à Confederação Nacional de Municípios e os palestrantes oriundos da entidade, que é a Marisa Abreu, doutora e professora Marisa Abreu, que tem tanto conhecimento, que já tem trabalhado muito para fortalecer a educação no Brasil, com muitas experiências. Quero também agradecer o Eduardo Strans, doutor Eduardo Strans, nosso amigo, que também tem trabalhado e lutado muito pelo municipalismo, contribuindo muito. Quero agradecer também o palestrante Assis Bentes, né, que é um consultor aqui no Amazonas, que também tem trabalhado muito na implementação das políticas no interior do estado do Amazonas. Quero agradecer mais uma vez à Confederação Nacional de Municípios, com uma grande parceria de nos ajudar na orientação do novo Fundeb. Também quero agradecer de forma muito especial os municípios presentes na sala, os secretários, os prefeitos, para dirimir todas as dúvidas sobre o novo Fundeb, e também quero fazer o encaminhamento, sobretudo para o Ministério da Educação e para todos os que, de fato, ajudaram a construir essa política, nova política do Fundeb, e que possamos entender que, na implementação, nós precisamos fazer alguns movimentos para que possa haver as correções diante das dificuldades da implementação dessa política. Nós vamos tratar de vários assuntos, mas tem dois assuntos que eu quero trazer aqui, até porque, na discussão da política, nós haveríamos entendido de uma determinada forma, mas parece-me que, infelizmente, isso tem causado alguns transtornos. Dois assuntos que eu quero realmente trazer, que de fato, a complementação da União, tanto VAF quanto VAT e o VA. Isso vai ser muito bem esclarecido para todos os municípios e todos os secretários. Nós precisamos, mais do que nunca, preparar o nosso município, fazer os cadastramentos, realmente tirar todas as pendências, organizar para nós podermos ter o acesso com os fundos municipais, reestruturando ao tempo, para que ainda esse ano nós possamos ter o acesso à complementação. A outra questão que a gente vem discutindo bastante aqui ainda, e eu acho que isso para o Eduardo, é a exigência da bancarização via dois bancos no Brasil, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica. Primeiro, eu quero dizer para vocês todos que o Banco do Brasil faz o contrário. Há uma exigência do governo e de todos nós para que ele possa operacionalizar os recursos públicos, porém, cada dia ele fecha mais uma agência. E isso vem causando grandes transtornos, porque a maioria dos municípios no estado do Amazonas não tem agência Banco do Brasil, e nem a Caixa Econômica. Porém, a Caixa Econômica está fazendo um movimento para que nós possamos abrir mais agências no interior do estado do Amazonas. Nós estamos dialogando bastante e isso pode ajudar. Mas isso eu quero entender
e os nossos palestrantes vai poder explicar um pouquinho como é que eu vou pagar só através do Banco do Brasil, e nós temos uma lei chamada Lei Portabilidade, ou seja, como é que nós vamos operacionalizar, e aí eu quero muito poder, com nossos palestrantes, entender isso aí. Portanto, meus amigos, a outra questão que deve ser bastante explicada também é os 60%, 70%, 30%, 70%. Como vai fazer essa divisão dos pagamentos? Eu quero também que traga essa resposta, ou bem próximo, para a gente não ter dúvida. Além do mais, é trabalhar. Nós já que tivemos, ao longo desse período, sobretudo desse período do Covid, grandes prejuízos, e eu acho que o maior prejuízo que nós estamos tendo é na educação. É essa geração que está aí, realmente, com dificuldade de poder ter o acesso às salas de aulas, à educação presencial. Talvez nas grandes cidades, nos grandes centros, que nós temos uma infraestrutura melhor, como, por exemplo, a internet, até me parece que o prejuízo foi menor. Mas nos municípios aqui do Amazonas, que, em grande parte, nem a sede do município tem acesso à internet, imagina as diversas comunidades, localidades oriunda do interior do Amazonas, e isso causando grandes transtornos para a implementação da educação. Eu quero, com isso, agradecer a todos, desejar um grande evento e que possamos realmente ter muita paciência para entender, implementar em nossos municípios, porque se não for assim, nós vamos ter perdas de recursos e isso vai causar grandes prejuízos para a educação e a qualidade da educação aqui no Amazonas. Portanto, nós vamos começar agora a palestra com a doutora Marisa Abreu, né? Portanto, eu quero passar a palavra para a nossa palestrante, Marisa Abreu. Eu estou com saudade de você, Marisa. Desejo um bom evento e está com a palavra. Muito obrigado. Bom dia, já estão me vendo? Eu abri a câmera aqui e o microfone, mas eu não me enxergo ainda. Bom dia. Bom dia, vocês estão me ouvindo, por favor? Bom, vamos lá, então. Eu recebi um recado aqui pelo WhatsApp que eu posso falar. Eu não me vejo, mas vamos lá. Bem, nós tivemos um probleminha e vamos já dar início com a doutora Marisa Abreu. Posso falar? Estão me ouvindo? Vamos lá. Estão me ouvindo? O senhor está me ouvindo, prefeito? Eu lhe ouço. Ok, vamos lá, então. Recebi aqui no WhatsApp que sim, que estão me ouvindo. Bom dia, muito obrigada pelo convite, em nome da Confederação, do presidente Harold. Também, prefeito, quanto tempo que a gente não se vê presencialmente em Brasília, né? É muito chata essa situação da pandemia que a gente está vivendo. Olha, eu cumprimento todos os gestores municipais, prefeitos e secretários que estão aqui, né? Eu gostaria de dizer para vocês, eu fui secretária municipal de educação na gestão de 16 anos atrás, que começou em 2005. E eu sempre digo que o primeiro ano de mandato, principalmente quando não houve reeleição, continuidade, é muito complicado. Esse, então, está demais, né? Porque um ano letivo de 2020, como foi, uma segunda onda da pandemia, e um novo Fundeb para os gestores tomarem conhecimento e se posicionarem. Vamos lá, eu vou ficar nos dois pontos que o prefeito Jair trouxe. Em relação ao novo Fundeb, primeiro, a manutenção do Fundeb é um enorme ganho da sociedade brasileira,
é um mecanismo redistributivo de parte dos recursos vinculados para a educação que deu certo, que seria um caos, especialmente para um número significativo de municípios, se ele simplesmente acabasse. Então, a manutenção, a transformação do Fundeb em mecanismo permanente de financiamento da educação básica pública brasileira é um enorme ganho, né? Ele continua igual, continuam sendo 27 fundos estaduais de natureza contábil, com a mesma cesta de recursos, redistribuídos recursos dentro de cada estado brasileiro, pelas matrículas com aquelas ponderações de etapas e modalidades de ensino. Qual é a grande novidade? É que o prefeito já fez referência. Se refere à complementação da União. No Fundeb antigo, era 10% do total da contribuição de estados, municípios e Distrito Federal nos 27 fundos estaduais, e essa complementação, esses 10%, eram repassados por unidade federada, recebia a rede estadual e o conjunto das redes municipais daquele estado. E nos 14 anos de vigência do antigo Fundeb, praticamente 9 estados brasileiros foram contemplados, às vezes mais um, mais outro, mas 9 sempre. Na região norte, o Amazonas e o Pará, e na região nordeste, 7 dos 9 estados do Nordeste. Qual é a grande novidade? A complementação aumenta de 10% para 23% e vai ser distribuída no que se chama modelo híbrido. Os primeiros 10% continuam como eram, já conhecemos, vocês já conhecem, vocês já receberam esse período todo. 10,5% vão ser distribuídos pelo chamado VAT, Valor Aluno Ano Total. O que isso significa? No cálculo do valor aluno ano total, vão ser considerados não só os recursos que integram a cesta do Fundeb em cada estado brasileiro, mas também os outros recursos vinculados para a educação que não estão no Fundeb. Por exemplo, os 5% dos impostos que estão no Fundeb, que também têm que ser aplicados em educação, os 25% dos impostos que não estão no Fundeb, por exemplo, dos impostos municipais, do ITBI, do IPTU, do ISS, né? O salário educação, a cota do salário educação, que também é redistribuída para o Brasil inteiro, todos os municípios e estados brasileiros recebem uma parte da arrecadação do salário educação, os royalties do petróleo e do gás natural, e ainda as transferências federais universais, o que será definido em regulamento. Mas essas transferências são, a gente sabe, o programa da merenda, o programa do transporte, de apoio ao transporte escolar, e o programa Dinheiro Direto na Escola. O valor do Fundeb, colegas, é o mesmo dentro de cada estado, certo? A rede estadual e o conjunto das redes municipais têm o mesmo VAF, Valor Aluno Ano do Fundeb. Mas o VAT vai ser muito diferenciado. Tem municípios que vão ter poucos recursos fora do Fundeb vinculados à educação, e tem outros porque tem royalties, porque tem um retorno muito alto de ICMS, ou principalmente as capitais, porque tem uma arrecadação, as grandes cidades e as capitais, uma arrecadação de ISS, de Imposto sobre Serviços, maior do que os municípios pequenos, vai ser muito variado. E essa parte da complementação da União, ela vai ser alocada, distribuída para a rede de ensino e não por estado. O que significa que alguns municípios, nesses 9 estados contemplados pela primeira parte da complementação da União, não vão receber, e outros municípios fora desses 9 estados, em outras regiões do Brasil, vão receber. Olha, eu já dou de saída uma informação para vocês. De acordo com uma simulação, né, uma estimativa feita pela Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados, com dados de 2015, dados atrasados, mas vamos lá. Dos 62 municípios do Amazonas, 52 já seriam beneficiados com a complementação VAT neste ano de 2021 e chegaria a 59 municípios no ano de 2026. Eu não disse isso. Esses 23% da complementação da União vão ser acrescidos progressivamente. Começa com 12 esse ano e só chega aos 23 no ano de 2026. São 6 anos de transição. Então, para repetir, dos 62 municípios do Amazonas, 52 já receberiam no ano de 2021 e chegaria a 59 municípios no ano de 2026. Isso é só uma estimativa. Pode não se confirmar esses números,
Mas, de qualquer jeito, um número muito expressivo de municípios do Amazonas vão receber esse recurso. E os outros 2,5% da complementação da União, então é 10, 10,5, 2,5, o que integraliza os 23, vão ser distribuídos por resultados educacionais. Mas isso só vai começar lá em 2023, então vamos deixar para depois. Agora, nesse ano, é 10% do VAT, que já começou em janeiro, e 2% do VAT, que só vai começar em julho. E nós estamos num ano de transição, né? No primeiro trimestre de 2021, os recursos, a redistribuição dentro do Estado, dos recursos do Fundeb, e a complementação VAF da União foram feitos pelos mesmos coeficientes de participação do ano de 2020. Coeficiente de participação é uma fórmula que considera a matrícula e aquelas ponderações. O valor da creche é maior que o da pré-escola, dos anos finais é maior do que os anos iniciais, o ensino médio maior que o fundamental, a educação integral, a jornada integral maior que a parcial, o rural maior que o urbano, enfim. Os coeficientes de participação são as matrículas de cada ente federado, registradas no censo escolar, multiplicadas por essas ponderações. No primeiro trimestre desse ano, valeram os mesmos coeficientes do ano passado. A partir deste mês de abril, com uma portaria publicada pelo governo federal no dia 31 de março, temos coeficientes novos. Quais são? O que mudou? A matrícula. A matrícula de 2020 passou a ser considerada a partir de abril. Nos 3 primeiros meses ainda era a matrícula de 2019, né? E até 30 de junho, o governo federal tem que publicar uma nova portaria interministerial com os valores do VAT para esse ano. E aí uma questão que o prefeito levantou é importante. Os municípios que não tiverem informado esses dados sobre as suas receitas próprias no CIOP e no MEC, e o Eduardo pode explicar isso melhor, no sistema do Tesouro Nacional, que é o FINBRA, né? Não vão nem concorrer a receber complementação VAT. Então, num estado como o de vocês, que um número expressivo de municípios, por essas simulações, tem direito, tem que ficar atento a isso. Tem que estar com essas informações devidamente registradas nos sistemas do MEC e do Ministério da Economia para concorrer à distribuição VAT. E o prefeito não falou, mas uma questão que foi muito demandada para nós foi a questão dos conselhos, nós, CNM, que eu estou dizendo, os conselhos de acompanhamento e controle social do Fundeb, porque a lei de regulamentação do Fundeb, que foi sancionada no dia 25 de dezembro do ano passado, deu prazo para que os novos conselhos fossem todos instituídos no país inteiro, nas 27 unidades federadas, no governo federal e nos 5.000 e tantos municípios, até 31 de março desse ano. E, no caso dos conselhos municipais, com um mandato tampão até 31 de dezembro de 2022. E a grande demanda que a gente tem recebido na CNM é a instabilidade, a dificuldade de registrar esses dados novos no sistema CACS do FNDE. E o CACS tem que estar, o novo CACS tem que estar registrado para poder, inclusive, emitir os pareceres sobre a prestação de contas do PNAT, por exemplo, que tem que ser feita agora, tá? E, por fim, eu queria abordar as contas, eu vou deixar para o Eduardo, essa questão da subvinculação para pagamento de pessoal. Isso é outro problema, prefeito Jair, está muito complicado. No Fundeb anterior, era 60% para os profissionais do magistério, o mínimo, né? A média dos municípios brasileiros já era 75% em 2019, a média. Mas o mínimo era 60% dos recursos do Fundeb de cada ente federado, incluindo a complementação da União, para pagamento de profissionais do magistério. O que o novo Fundeb fez? Aumentou esse percentual de 60% para 70%, sempre mínimo, percentual mínimo, e aumentou o número de profissionais que estão incluídos nesse cômputo. Não só os profissionais do magistério, mas os demais profissionais da educação. Só que a lei fez uma coisa muito complicada, que a lei anterior não tinha.
ela remete o conceito desses profissionais ao artigo 61 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que dispõe sobre a formação mínima para o exercício dessas outras atividades de apoio técnico e administrativo na área da educação, que são formação de nível técnica de nível médio ou formação de nível superior em pedagogia ou curso afim, área afim. Olha, afim é uma palavra super ampla. Então, vamos lá. A ampla maioria dos servidores, que são as merendeiras, os porteiros, o pessoal da limpeza, não tem formação de nível técnico médio. Quais são as merendeiras que a gente tem hoje que tem curso de nutrição nível médio ou nível superior? O que quer dizer área afim? Né? Então, ficou muito restrito, muito complicado. E, além disso, a lei introduziu, por muita demanda dos respectivos conselhos profissionais, que os assistentes sociais e os psicólogos em atuação nas redes de ensino, por uma lei do ano passado, possam ser incluídos nesses 70%. Agora, isso é muito complicado, porque esse dispositivo de uma lei ordinária de regulamentação do Fundeb está colidindo, contrariando o dispositivo da LDB, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, lá no artigo 71, que diz o que não pode ser pago com recursos de manutenção e desenvolvimento do ensino. E lá está dito, profissionais de educação, de odontologia, de assistência social e demais profissionais das áreas de saúde. Então, fica complicado. O coitado do gestor municipal, que lei que ele cumpre? Ele cumpre a lei do Fundeb ou ele cumpre a lei, a LDB? Né? Então, olha, considerando que em 5.000 e poucos municípios, a média de gasto com o magistério do Fundeb já era 75%, o melhor é ter cautela em relação a isso, tanto em relação aos profissionais da assistência social e psicologia, quanto aos profissionais sem o nível de formação exigido pela LDB para exercerem outras funções de apoio técnico e administrativo na área da educação. Isso ainda vai dar muita pendenga, nós vamos ter que resolver essa questão durante a tramitação do Fundeb. Eu fico por aqui porque eu quero ouvir o Eduardo e quero mais responder as perguntas de vocês. Muito obrigada por enquanto. E sei do seu trabalho, da sua luta, junto conosco, na Confederação e no movimento pela educação no Brasil. É bem verdade que o nosso debate, a nossa discussão no âmbito do trabalho para o novo Fundeb, muito foi atropelado por muitos sem que entenda e conheça a realidade do Brasil. O Brasil, me parece que Brasília pensa de uma forma e nós vivemos nas diversas regiões complexas, com as suas particularidades, e isso causando grandes problemas e grandes transtornos. Nós temos agora, nesse momento, na sala, 50 pessoas participando da reunião, ou seja, mais de 50 municípios dos 62 municípios do Amazonas. Isso é muito importante e todos nós estamos muito preocupados na implementação desta política. Portanto, nesse momento, a gente vai passar a palavra para o nosso querido Eduardo Strans. O Eduardo já está presente, a postos para dar início na reunião. Então, vamos aqui, com a permissão de todos, buscar o Assis Bentes, né, para poder dar início à sua fala e, posterior, a gente traz o Eduardo Strans, que deve estar em outra reunião. Portanto, a palavra está com o Assis, é um colaborador assíduo aqui e um consultor na área da educação, que contribui e ajuda muito com os municípios do Amazonas. A palavra está com você, Assis. Oi.
Bom dia a todos, participantes. Em nome de todos aqui, eu quero agradecer o prefeito Jair por ter nos convidado para que a gente pudesse contribuir com esse debate dessa nova lei que é muito recente para todos nós e que nós estamos aqui conversando e colocando de que maneira a gente poderia fazer para que os municípios aqui do estado do Amazonas pudessem ser beneficiados com as melhorias, né, com essa nova lei do Fundeb em si. Eu vou apresentar o material, né, que ele vai, de certa forma, complementar o que a professora Marisa Abreu, né, apresentou, né, na sua palestra. Eu já estive, inclusive, assistindo outros vídeos dela, né, muito riquíssimo material apresentado por ela, mas eu vou aprofundar mais no sentido dos problemas que a gente está enfrentando aqui no Amazonas, os municípios estão enfrentando, para que a gente possa ter benefício com o novo Fundeb. Eu vou ter um slide aí? Eu vou ter retorno do slide, não? Tá, eu vou apresentar aqui a nova lei do Fundeb, como todos já conhecem, é a Lei 14.113, e eu vou apresentar 3 pontos assim, muito importantes, né, que precisa ser observado pelos prefeitos, né, pelos secretários de educação. Próximo. Eu vou falar sobre o conselho do Fundeb, né, de uma forma assim, bem mais prática, né, de como é que a gente está enfrentando hoje aqui para que a gente possa constituir os conselhos. Né, como bem colocado, né, a legislação ela previa a criação do novo conselho e determinou um prazo de 90 dias, né, para que os entes pudessem instituir seus conselhos, né, e esse prazo terminava aí no dia 31/3/2021. E também ela enfatiza que o primeiro mandato desses conselheiros iriam até o dia 31 de dezembro de 2022, e a partir do segundo mandato, esses mandatos seriam de 4 anos, vedada a recondução. Então, de maneira prática e resumida, o que as prefeituras, né, o que os entes deveriam fazer? Criar a lei para instituir os novos conselhos, posteriormente escolher, né, fazer as escolhas dos membros, em seguida, nomeação dos membros, e, por último, né, faria a realização da eleição do presidente e vice. Né? Então, de maneira prática falando, isso precisaria ocorrer nesse prazo aí de 90 dias. Próximo. Após essa instituição dos novos conselhos, né, o que a Secretaria de Educação precisaria fazer para regularizar esse conselho junto ao FNDE? Eles precisariam da senha do sistema do CACS Fundeb, e o que o sistema está solicitando, né? Inclusive saiu uma nota aí resumida do próprio Ministério, dizendo que o sistema iria receber algumas informações para agilizar, né, para agilizar a regularização dos conselhos. Então, o que as secretarias de educação precisariam ter em mãos? A nova lei de criação do conselho, né, o ato de nomeação do conselho e a ata de eleição e posse do presidente e do vice-presidente. Então, essas são as informações que são exigidas agora pelo sistema CACS. Iriam anexar, né, eu coloquei um print aí, mais ou menos, da tela do sistema para facilitar o entendimento, e logo lá embaixo as informações do vice, do presidente e do vice, né, e automaticamente o sistema iria regularizar esse conselho. Próximo.
E após a regularização do Conselho? Essa é uma pauta, inclusive, do próprio presidente da nossa associação, que ele vai, inclusive, colocar, né, aí junto ao FNDE, porque isso daí é um problema que nós estamos enfrentando, né? Eu penso que não somente os municípios aqui do Amazonas, né? Eu acredito que esse problema seja geral. Então, aí nós temos aí um comunicado, né, do próprio FNDE, MEC, né, dizendo que devido à atualização da nova lei, né, da criação da nova lei, o sistema iria ficar de maneira resumida para agilizar, né, esse cadastro, né, para que o presidente pudesse validar o CIOP, né, tão importante para o recebimento do VAT, que depois eu vou falar um pouquinho sobre isso também lá mais na frente. Porém, no mesmo comunicado, ali no terceiro parágrafo, ele coloca que, após a conclusão do cadastro, o presidente do conselho, do CACS, né, estariam liberados para avaliar os dados transferidos do CIOP. E isso é uma situação que não está ocorrendo até o momento, né? Os municípios aí estão entrando em contato com os canais de atendimento, tanto o 0800 6161, como enviando e-mail para senhas.sigecom, que é um outro canal de atendimento para a solicitação dessa senha, o próprio Fale Conosco, e até o momento, nenhum presidente conseguiu ainda ter acesso a essa senha para fazer a validação do CIOP. Então, isso daí é uma situação assim, que precisa ser tratado, precisa ser resolvido, e com urgência, porque o prazo é até o dia 30 desse mês, para que os municípios se regularizem junto ao CIOP, como bem colocado aí pela professora Marisa, e isso precisa ser resolvido de maneira rápida, né, para que os municípios não tenham prejuízo com relação à complementação VAT, que é justamente o próximo passo aí, um outro ponto que eu vou colocar também. Próximo. Com relação à complementação da União, né, já foi bem colocado aí pela professora Marisa, né, houve aí esse aumento de 10% para 23%, né, dividido aí na complementação VAF, né, que era a antiga complementação da União, 10%, isso daí vai permanecer. A complementação VAF, né? A complementação VAT, ela vai ter uma progressividade aí no repasse, né, e vai chegar a 10,5% em 2020, esse ano vai ser 2%. E a complementação VAR, né, a partir de 2023, né, os municípios que atenderem esses requisitos vão poder receber aí 0,75% e 2,5% até o ano de 2026, que é o último ano aí, para implementar 100% dos repasses do Fundeb com relação à complementação. Próximo. Com relação à complementação VAF, né, permanece os 10%, né, os municípios já estão recebendo essa complementação. O valor mínimo aluno aí para 2021 é de R$ 3.768,22. O que mudou aí com relação à publicação é que a cada quadrimestre será publicada uma nova portaria, né, informando o valor dessa complementação para cada município, para cada ente. E isso é uma situação importante, porque aqui no Amazonas, por exemplo, no final do ano, pegou todo mundo de surpresa, né? No final do ano foi tirada a complementação da União, né? A antiga complementação da União. Então, isso aí eu acho uma mudança importante, porque a cada quadrimestre o município vai ver, né, como que vai ficando o repasse para o seu município, né? Vai poder acompanhar melhor isso daí. O próximo. Aí nós temos a complementação VAR, né, que ela vai começar a ser repassado até iniciar em 2023,
E aí nós temos aí algumas condicionalidades que a lei já fez a previsão dela. E aí eu peguei aí uma parte da própria legislação, né? Nós temos aí 5 condicionalidades. A primeira delas é que o ente ele precisa promover para os cargos em função de gestor escolar, eles possam analisar os critérios técnicos de mérito e desempenho ou fazer a escolha realizando por meio da participação da comunidade escolar. Então, isso aí é uma coisa que precisa ser implementado lá no município que queiram pleitear a complementação VAR. O segundo ponto precisa ter, no mínimo, 80% de participação dos estudantes nas avaliações nacionais, do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica. Um outro ponto fala sobre a redução da desigualdade educacionais, sociais e raciais, que também vai ser medido por meio desse exame. O quarto ponto, ele fala do regime de colaboração entre estados e municípios. Isso daí é um ponto importante, inclusive, para a associação, né? Porque o estado do Amazonas, por exemplo, não tem uma legislação específica que determine esse pacto, né, entre os seus municípios, e isso precisa ocorrer para que os municípios, né, daqui do Amazonas possam se enquadrar dentro dessas condicionantes. E quinto e último, fazer referência, né, curriculares alinhados à Base Nacional Comum, né, que isso daí é uma coisa que as secretarias já fazem, né? É uma coisa que eu penso que já está sendo cumprido aí em todos os municípios. Mas para que os municípios se habilitem a receber a complementação VAR, né, precisamos aí cumprir essas condicionalidades que já está previsto no artigo 14 dessa nova lei do Fundeb. Próximo. Com relação à complementação VAT, né, até o final da implementação dela, 2026, vai aumentar para 10,5%. Né, ela vai ser uma complementação 5% maior do que a complementação VAF. Né? E, resumidamente, para que o município possa receber a complementação, vai existir um cálculo, né, que foi muito bem colocado aí pela professora Marisa, que vai falar sobre a questão da matrícula, os recursos que vão ser repassados, né? E tem esse estudo, inclusive, do Senado, do orçamento do Senado, que coloca o estado do Amazonas, né? Os municípios do estado do Amazonas, praticamente todos os municípios, estariam habilitados, né? Estariam aptos a receber a complementação VAT, mas uma coisa que a gente precisa observar, precisa ser observado pelos prefeitos, que a própria lei ela coloca uma condicionante, né? Além de você ter o direito, né? Se você se enquadra ali, você não atingiu o valor mínimo por aluno, que eles colocam o nome de VAT mínimo, o município precisa estar regularizado com o CIOP, né? Com o CIOP referente ao ano anterior. Então, nesse caso, o município precisa estar habilitado com o CIOP, precisa estar em dias, né? Ter enviado o CIOP, né? E ter cumprido os 25%, né, de investimento na manutenção e desenvolvimento do ensino e ter atingido os 60%, porque nós estamos falando da lei antiga, né? Os 60% no pagamento dos profissionais, dos profissionais do magistério, né? Então, nós estamos aí na lei antiga. E, a partir do ano que vem, vai mudar, né? Vai ser 70%. Então, para que ele se habilite, ele precisa estar com a sua prestação de contas junto ao Ministério, que é feito por meio do CIOP, né? Então, isso daí tem que ser observado pelos municípios, né? É uma complementação que vai ajudar muito aqui os municípios do Amazonas, mas isso precisa ser observado, precisa ser analisado. Próximo.
Próximo slide. Aí eu coloquei um exemplo, né, para que a gente fique bem prático mesmo. O exemplo aí, por exemplo, de 2 entes. O primeiro estaria habilitado, né, se vocês podem observar lá, está todos os bimestres de 2020 enviado, estaria ok, e já estaria hoje habilitado a receber a complementação do VAT. E o outro município ele estaria não habilitado, porque, inclusive, a pendência ali, né, um exemplo, né, estaria ainda no CIOP de 2019. Então, isso é uma coisa que precisa ser observado pelos prefeitos, né, pelo secretário de Educação, né, e o prazo que nós temos é até o dia 30, né, desse mês, até o dia 30 de abril. Próximo. Aí um outro ponto também importante que precisa ser colocado é com relação às transferências e gestão do recurso, né? E aqui, de uma forma bem rápida falando, o que a lei prevê? Ela prevê uma vedação, né? Ela prevê uma vedação nas transferências da conta específica. Na verdade, ela prevê a criação de uma conta única e específica e ela veda a transferência para uma outra conta que não seja as instituições, conforme o artigo 20 da lei, que ela diz que seria através do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal, né? Então, isso aí é uma outra mudança que ocorreu, né? Inclusive, né, a gente vem conversando com o presidente Jair, né? E é uma pauta, inclusive, dele para que isso fique bem mais claro, né? De que forma que isso vai funcionar mesmo na prática, né? Próximo seriam essas minhas colocações, né? Eu espero ter contribuído, né, de uma forma assim bem mais na prática no que a gente está enfrentando hoje aqui no Amazonas, dos municípios do Amazonas. E no final eu vou estar à disposição aí para tirar alguma dúvida, se possível. É isso aí. Eu quero agradecer o professor Assis Bentes pela sua explanação. Acho que complementa bem o que a nossa querida professora Marisa Abreu apresentou. Nesse momento, nós estamos também já conosco o doutor Eduardo Strans, e eu gostaria muito de chamar o Eduardo para fazer a sua apresentação, apenas para dizer que, nesse momento, nós já aproximamos mais de 60 pessoas na nossa sala de reuniões, ou seja, 60 municípios, ou bem próximo disso, acompanhando os esclarecimentos para a implementação da nova política do Fundeb. Esta nova política que realmente está causando bastante atenção por nossa parte, para que nós não possamos perder recursos. Isso requer realmente todo um trabalho dos secretários, dos prefeitos, de toda a equipe de educação dos municípios do interior do estado do Amazonas. Nesse momento, possamos contar com a presença do nosso querido Eduardo Strans, é isso? Estamos aqui, então, presidente. Com a palavra, Eduardo Strans, por favor. Muito bom dia, presidente Jair, bom dia, professora Assis, bom dia, nossa colega de luta, aí, a doutora Marisa Abreu, professora Marisa Abreu. A Marisa já deu aí uma aula, né, do novo Fundeb, junto aí com a professora Assis. A questão aí que eu queria abordar, né, presidente Jair, é mais uma questão relacionada às nossas ações políticas, né? Ontem nós havíamos tido uma reunião do nosso grupo aqui da educação da CNM e, por coincidência, o presidente Jair nos ligou à noite sobre a preocupação, né, dos recursos da lei, né, que os recursos obrigatoriamente têm que passar pela Caixa Federal e pelo Banco do Brasil, né? Isso no Amazonas é um problema bastante grave, né? Porque não há as agências dos bancos oficiais nos municípios e grande parte dos municípios também já fez aquelas vendas, né, da folha de pagamento para outros bancos, né?
sobretudo o presidente Jair tinha comentado muito do Banco do Brasil, do Banco Bradesco, né? Então, a gente vai, né, por parte da Confederação Nacional de Municípios, vamos tentar aí, junto ao parlamento, buscar uma alternativa, né, para esta proibição que a lei atual trouxe, né, uma flexibilização dessa questão do banco oficial para o banco para qual o município tem a conta, tem a gestão da conta, né, a lógica a justificativa pela colocação disto na lei é que os valores assim seriam melhor rastreados, o que na realidade é uma bobagem, né? Porque hoje tudo é eletrônico, você pode rastrear o dinheiro, os órgãos de controle podem rastrear o dinheiro por qualquer conta, né, do sistema financeiro nacional. Então, o que a gente gostaria de deixar claro aqui aos nossos secretários e a todo o pessoal que está nos acompanhando é que vamos lutar, né, pela revogação, ou pelo menos pela alteração deste critério, né, imposto na lei, né? E também, eu acho que como a Marisa falou, e como a professora Assis, o novo Fundeb, ele traz uma enorme, né, um novo mecanismo bastante complexo, né, que não será muito fácil de ser implementado, né, e que vai exigir aí dos nossos secretários, das nossas secretárias, dos nossos gestores, um novo aprendizado, né, sobre o financiamento da educação básica do Brasil. Embora tenhamos tido a conquista de mais recursos por parte da União até o ano de 2026, os novos critérios de repartição desses recursos, né, não são muito simples, né, né, a engenharia que foi realizada para fazer esses cálculos será um pouco mais complexa, mas assim precisamos aí se atualizar muito, né, precisamos ter, né, participar de muita discussão, de muitos cursos promovidos aí pela Associação Amazonense de Municípios para estar preparados, né, para este novo momento que estamos chegando, né? Então, o desafio é muito grande, né? Sabemos que aí tem uma grande quantidade de pessoas novas assumindo os municípios do Amazonas, como do Brasil todo, e vão entrar nessa nova turbilhão aí de questões que têm que ser aprendidas, né? Têm que ser entendidas, né? Para fazer a melhor gestão aí dos recursos do Fundeb, né? Então, acho que essa é a mensagem, presidente Jair, que a gente quer dar aqui em nome da nossa entidade, né? Que é da qual o senhor é um dos nossos diretores, que estaremos muito atentos a esse processo todo, né, e precisaremos muito da colaboração, né, e sobretudo das dificuldades que cada um dos nossos secretários de educação do estado aí do Amazonas possam nos indicar para que a gente possa de alguma forma interferir aqui nacionalmente para ajustar, né, os detalhes que são muitos para efetivação do Fundeb. A professora Cisa aí levantou alguns pontos bem relevantes, né? Temos alguns problemas, né, de sistemas no Ministério da Educação, temos problemas, né, junto ao Ministério da Economia, de entendimento, né, do que foi proposto pelo legislador, e contem com a gente nesta batalha. É isso aí, querido Eduardo Strans, muito obrigado pelas suas considerações aí, pelas suas orientações, agradecemos bastante, temos a consciência do papel da Confederação na construção do novo Fundeb, mesmo com essas circunstâncias, mesmo assim,
Eu tenho certeza, se a CNM não tivesse no grupo de trabalho, na formatação do novo Fundeb, eu tenho certeza absoluta que as coisas seriam ainda pior. Mas, por outro lado, nós também temos a perspectiva de corrigir ainda os municípios com menos recursos no Brasil afora, que é a complementação VAT, né? E o VA, que aí tende à eficiência, ao resultado da educação. Portanto, eu tenho certeza absoluta que é algo muito importante e nós precisamos dirimir todas as dúvidas. A associação vai estar sempre à disposição para contribuir com esse trabalho. Da mesma forma, a Confederação, no âmbito do Brasil e em Brasília, vai estar também dispostas a contribuir com esse processo todo aí, tanto no âmbito da implementação, quanto nos questionamentos, e muitos, até certo ponto, do impedimento, porque, de um lado, nós temos a lei que diz assim, de forma, olha, Banco do Brasil e Caixa Econômica. Na maioria dos municípios do Amazonas não tem nem Banco do Brasil e nem Caixa Econômica. E o que acontece agora? O Banco do Brasil ainda determina que possam fechar agências no Brasil afora. Aqui no Amazonas está acontecendo fechamento de agência. Isso me parece que não é algo que seja aceitável, né? Quanto mais é necessidade de bancarizar a sociedade, isso acontece. E nós temos ainda, para que eu possa fechar, a lei de portabilidade. Ou seja, eu recebo, declaro como colaborador, como funcionário, como, né, qual é a agência bancária que quero receber meus proventos. É uma lei. Então, como mesmo a Marisa falou, não se sabe se cumpre a lei. Qual a lei que realmente devemos cumprir, e isso causando grande dificuldade no entendimento, na implementação, e que, de fato, Marisa, qual é a lei que eu vou descumprir? Né? Me parece que é isso que está acontecendo no Brasil, isso a gente já sabe há muito tempo. Portanto, é muito importante nós estarmos fazendo a interlocução para poder minimizar esses problemas. A pergunta da equipe é o seguinte: tem alguma pergunta ainda para fazermos aos nossos palestrantes? Se nós não temos perguntas, eu quero encaminhar. A Marisa ainda está presente. Marisa, as tuas considerações. Presente. Eu gostaria, posso fazer algumas considerações? Está com a palavra, querida. Tá, vamos lá. Olha, essa questão que o senhor terminou aí é muito importante. Está ficando difícil para os gestores saber que legislação que eles cumprem, né? Não sei se vocês se deram conta agora, essa lei dos precatórios que o presidente tinha vetado um dispositivo, o Congresso derrubou o veto e esse dispositivo, que passou a ter vigência, portanto, obriga a usar os recursos dos precatórios do Fundeb, negociados a partir de agora, no pagamento de ativos de inativos e pensionistas. Quando a emenda constitucional do Fundeb introduziu um parágrafo lá no artigo 211 da Constituição, proibindo usar recursos de manutenção e desenvolvimento do ensino para pagar aposentados e pensionistas. Afinal, a gente cumpre a lei ou a gente cumpre a Constituição? O negócio está assim. Essa questão das contas bancárias, o senhor tem toda a razão, prefeito Jair, presidente Jair. O pessoal vota em Brasília sem conhecimento da realidade nacional. Aí aprovam um dispositivo como esse, relativo aos bancos do Brasil e à Caixa Econômica, com a lógica do combate ao desvio, do combate à corrupção, mas não conhece a diversidade da realidade brasileira. É muito complicado. Eu queria só fazer um comentário em relação a uma colocação do colega aí do Amazonas sobre as condicionalidades para o VAR. Primeiro, eu nem tinha me detido no VAR, porque o VAR só começa em 2023. A gente tem problemas desse ano, como o CACS, que ele também tratou, como o VAT, que tem que começar a ser distribuído agora a partir de julho, e a gente nem tratou da questão da educação infantil, que é outra polêmica, né? O tal de indicador de educação infantil. Eu nem cheguei a dizer para os senhores também, a chamar a atenção, que a própria lei do Fundeb
prevê que ela tem que ser atualizada até 31 de outubro desse ano, com vigência a partir do ano que vem. Eu começo a ficar até receosa de que isso não aconteça, em função do cenário político brasileiro, com CPI, com Covid, com tudo isso, né? Mas ela está prevendo a sua própria atualização até 31 de outubro, onde vão entrar a questão das ponderações, essa variação de valor por aluno entre etapas e modalidades, que é fundamental para todos os entes federados, para os municípios em particular. Vai entrar a discussão das novas ponderações, as ponderações de nível socioeconômico dos alunos, de potencial, de disponibilidade e potencial fiscal, que é uma questão super complicada de discutir. A gente conversava ontem na reunião da CNM, onde o Eduardo estava também, e o tal de indicador de educação infantil, que a gente nem tratou. Eu nem tratei do VAR, mas eu só quero chamar a atenção de duas coisas que o colega disse. Aquela questão do regime de colaboração se refere especificamente à lei prevista na emenda constitucional do Fundeb de repactuação da distribuição da cota municipal do ICMS, incluindo critérios educacionais. E a emenda constitucional deu o prazo de 2 anos para essa lei ser elaborada em cada estado brasileiro. Então, vejam, não tem nenhuma penalidade prevista na Constituição para quem não elaborar essa lei. Mas quem não tiver essa lei não vai concorrer à distribuição dos recursos do VAR, da complementação VAR da União. E isso não é uma iniciativa dos municípios, isso é uma iniciativa do Executivo Estadual e das Assembleias Legislativas. Então, os municípios têm que se articular para que essa lei seja aprovada até o ano que vem, para que eles possam concorrer à distribuição da complementação VAR. E uma observação também, não é critério técnico para a escolha de diretores ou participação, é sempre critério, ou participação social na escolha, eleição, por exemplo, é sempre critério técnico, com ou sem eleição. Se for sem eleição, por exemplo, no estado de São Paulo, o diretor de escola é um cargo efetivo com um concurso público, ponto. Ele faz concurso e vira diretor no restante da sua carreira. Ou vai ter eleição, mas só vai poder concorrer na eleição quem tiver passado por uma avaliação de critérios técnicos e de desempenho, né? E, por fim, eu queria dizer para os senhores o seguinte, olha, esse negócio está ficando muito complicado, porque essas questões que o colega apontou são as condicionalidades. Depois, a distribuição dos recursos do VAR vai ser a partir de um indicador que tem que ser construído pelo governo federal, pelo INEP, que vai considerar taxa de atendimento, taxa de aprovação, e aí, vejam só, níveis e avanço das médias de aprendizagem dos alunos. Para fazer isso, colegas, tem que ter avaliação universal, a Prova Brasil. Só que, em função da pandemia, tudo indica que não vai ter avaliação universal esse ano. O debate está em não faz nenhuma ou faz avaliação externa de aprendizagem só amostral. Vejam, senhores, se não for aplicada a Prova Brasil, esse ano, uma avaliação universal do desempenho dos estudantes brasileiros, cujos resultados sairiam o ano que vem, em 2022, para comparar os resultados de 2019 de 2021 com 2019, porque é média e avanço, o que está escrito na lei, não tem dado para fazer a distribuição da complementação VAR em 2023. Então, vejam, nós estamos correndo o risco de descumprir a Constituição agora, prefeito, porque a Constituição colocou isso lá, colocou que é a partir de 2023, a lei vem e coloca essas condicionalidades e talvez a gente não tenha esses dados. Tudo indica que a gente não terá esses dados para fazer a distribuição da complementação desse jeito. Sabe o que tem de acontecer, prefeito Jair? Terminar sendo distribuído por matrícula, como foi aquela parte da complementação da União no Fundeb antigo, que poderia ser usada, ser distribuída por programas de melhoria da qualidade, que depois da lei do piso em 2008 ficou para complementação da União ao piso e que nunca foi, terminou sendo só e exclusivamente distribuída pela matrícula. Para os senhores verem quantos problemas ainda teremos que resolver para garantir um novo Fundeb eficiente que efetivamente contribua para a melhoria da qualidade,
com a redução das desigualdades educacionais brasileiras. Estamos apostos aí, né, Eduardo, para continuar contribuindo com vocês, porque ainda vai ter muita pendenga pela frente. Muito obrigada. Obrigado, professora Marisa, sempre muito bem precisa nas explicações. É exatamente tudo isso que a gente percebe quando a lei ela é planejada e escrita, né? Quer dizer, na hora de escrever é bem mais fácil na implementação. E na hora da implementação, realmente, é que a gente vai ver as dificuldades. Portanto, é importante que possa haver, por parte do Ministério e por parte de todas as autoridades, esse entendimento, né, para podermos avançar na educação no Brasil. Eu quero agora mudar um pouco e chamar o Eduardo Strans para suas considerações. Eduardo, com você a palavra. Obrigado, presidente Jair. Obrigado aí à professora Cês, professora Marisa. Eu acho que, assim, que a única questão que a gente tem que abordar, né, realmente, acho que a Marisa pontuou muito bem, né, as grandes dificuldades que se tem, aquilo que foi aprovado no Congresso Nacional. A gente lutou muito para que isso, né, nesse encaminhamento, algumas coisas a gente não teve sucesso, mas que a gente vai tentar, de todas as formas, né, junto aí aos municípios, lutar para a correção dos eventuais erros e ajustar na implementação de tudo isso, né? Mas algumas coisas que foram aprovadas e o que a Marisa pontua, né, demonstram, né, que serão muito complicadas de serem executadas, né? Por isso que tem que ter ajustes, né? Agora, nesse primeiro momento, saiu a portaria, né, com já os valores do novo Fundeb para este ano, né? Aí no Amazonas, né, presidente Jair, nós vamos ter um problema que já tivemos no ano passado com aquela nova portaria que reajustou a questão das receitas, né, e aonde o Amazonas, né, foi o final do mandato dos prefeitos anteriores tiveram, né, suspensa a complementação da União, porque já haviam recebido o valor devido. Em abril vai haver um novo ajuste, né, que a lei determina. Então, este assunto do Fundeb, a sua implantação, a sua regularização, não vai parar, né, nesse próximo ano inteiro, né? Todo mês aí nós teremos algumas coisas que têm que ser entendidas e ajustadas. Então, a CNM está à disposição da Associação Amazonense de Municípios, assim como toda a equipe da área aqui de estudos, quanto, né, falando aqui em nome da professora Marisa, da área de educação, para orientá-los e para ajudá-los nessa importante desafio, né, que é financiar a educação básica no Brasil. Em mais um estado, né, como o Amazonas, onde as dificuldades são maiores ainda do que nos outros. É isso aí, professor Eduardo Strans. Eu quero dizer que esse canal ele deve continuar esse diálogo com os prefeitos e secretários de educação no estado do Amazonas é fundamental. A confederação, mais uma vez, tem um papel muito importante no âmbito de Brasília, onde tudo se constrói em termos de planejamento, em termos de leis. E, evidentemente, que nós, ao longo desse tempo, vamos precisar chamar e a todos nós para poder realmente fazer sempre grandes debates aqui. Hoje, porventura, é a implementação do novo Fundeb, mas acredito que nas próximas reuniões nós vamos estar tratando sobre o PA, nós vamos estar tratando sobre outros assuntos inerentes à educação, para que nós, que somos os executores da política, possamos, prefeitos e secretários, possamos estar muito próximo do melhor
para a implementação e que nós não tenhamos problemas a nível de futuro com relação à prestação de conta, que nós tenhamos resultados positivos. E, desta forma, eu chamo agora o Assis para suas considerações com uma pergunta do nosso querido professor Orlean de Altazes, que ele traz exatamente de forma muito clara. E esse ano vai ser implementado os 70% para os colaboradores da educação, profissionais da educação, com relação aos professores, né, aos outros cargos que deveriam estar com uma regra a mais, que tem que ser técnico, ensino de nível técnico e graduado. Eu estou falando isso com relação a merendeiro, às outras áreas. Eu quero que você faça as suas considerações e responda essa pergunta para o nosso colega de Altazes. Oi. Primeiro eu vou tentar responder essa pergunta. Como foi colocado pela professora Marisa, e muito bem colocado, a nova lei do Fundeb, ela submete os 70% na condicionante do artigo 61 da LDB. Né? E se nós formos olhar o cumprimento da legislação, né, os apoiadores da educação, merendeira, serviços gerais, vigia, estão fora da fatia dos 70%. É isso que a lei está colocando. Mas eu penso que a própria associação, a confederação, deve consultar melhor o próprio FNDE, né, para ver de que forma, porque ainda está muito confuso, né? Ainda está muito confuso, né? Essa situação ainda está muito confusa. Mas o que a lei está colocando para a gente é justamente o que a professora doutora Marisa colocou, né? Ela tá, apesar de estar confuso, mas é isso que a legislação está dizendo, né? E com relação às minhas considerações finais, eu quero agradecer, né, o convite e quero fazer as minhas considerações finais colocando a minha preocupação com relação aos municípios do Amazonas ter acesso, está habilitado na complementação do VAT, que vai sair a partir do mês de julho, né? Então, se nós temos um problema hoje com o sistema do conselho, né? E se é necessário a senha do presidente do conselho para validar o CIOP, né? Isso é necessário. E hoje o sistema está com problema, tanto os canais de atendimento, como tanto o 0800, como o Fale Conosco, como o próprio e-mail que eles disponibilizaram para solicitar essa senha está com problema, né? Então, nós temos aí muitos municípios que estão dependendo exclusivamente dessa senha, né, que hoje, até o momento, não foi liberado para nenhum município, né? Então, eu acho que isso aí é uma pauta, né? Deve ser uma pauta, né, que o senhor precisa tratar, que eles precisam resolver, porque se isso não for resolvido, os municípios vão ser penalizados, mesmo estando com seu conselho regular no sistema, né? Porque a senha, até o momento, ainda não foi disponibilizada, né? Então, é um recurso que vai ajudar muito, né, o VAT. Eu penso que a gente precisa focar nele, falar sobre ele, e nós temos até o dia 30 de abril, né, os municípios têm até o dia 30 de abril para se regularizar junto ao CIOP. Caso contrário, a legislação deixa bem claro que esses municípios não estarão habilitados, né? Eu penso que seria isso. Eu quero agradecer os participantes, né? Foram mais de 50 participantes, 70 participantes. Eu penso que todos os municípios do estado do Amazonas estão preocupados, presidente. Isso demonstra a preocupação, né, das pessoas em querer entender, né? E nós estamos aqui na casa correta, que é a casa da associação, né, que vai fazer toda essa interlocução, né, está fazendo, né, e eu penso que vai fortalecer ainda mais para que esses benefícios que foram implementados possam chegar
né, no seu devido local, que é nas prefeituras, que é onde está precisando e muito desses recursos, né? Meu muito obrigado a todos. Obrigado, professor Assis. Eu quero agradecer a todos os participantes da sala. Muito obrigado. Quero agradecer o nosso querido Eduardo, eu não sei se ele ainda está presente na reunião. Muito obrigado, Eduardo. Muito obrigado, professora Marisa Abreu. Muito obrigado mesmo. Eu quero só fazer ainda hoje um encaminhamento. Eduardo vai ter uma reunião hoje ainda no Fundeb, não é isso? Lá no Ministério, não é isso, Eduardo? Você vai ter uma reunião ainda hoje lá no Sim. Ministério? Hoje, às 15h, prefeito. Vai estar, o Eduardo vai estar e eu vou estar também. Ele está nos ouvindo? Eduardo, você ainda vai ter uma reunião hoje no Ministério. Eu vou preparar um documento para encaminhar logo para você, para levar as nossas angústias aqui do Amazonas, na dificuldade da implementação, dados essa questão da abertura do sistema, que o sistema nos dê total apoio no envio de todas as informações necessárias para podermos solucionar o problema do Conselho, né? E nós termos, de fato, prestado conta com o CIOPS, né? CIOP. Então, esse é algo que é muito importante. Da mesma forma, tratar ainda sobre essa questão dos bancos, da ausência do Bradesco, perdão, ausência do Banco do Brasil e da Caixa Econômica nos municípios do Amazonas, até porque isso também não quer dizer muito, de acordo com o que você falou, Eduardo, não tem porquê, eu acho que é uma exigência que só exclui aqueles que têm dificuldade, que não estão nos grandes centros, né? Portanto, é isso aí. Eu quero agradecer mais uma vez a todos os municípios por terem participado dessa sala tão importante, debates tão importantes. Agradecer mais uma vez o Eduardo Strans, a nossa querida Marisa Abreu, o Assis, né, Bentes, por a disponibilizar, né, do seu tempo e estar aqui conosco debatendo assuntos tão importantes mais uma vez, e que esse canal deve continuar para que a gente possa dirimir aqui todas as dúvidas, e conte conosco. Lembre, município, esta implementação do novo Fundeb começa esse ano. Se você não se colocar em condições, nós vamos perder recursos. Então, nós não podemos, e a entidade vai estar sempre de portas abertas aqui para contribuir se você tiver alguma dificuldade. Venha conosco e juntos nós vamos resolver. Muito obrigado, muito bom final de semana, que Deus nos ajude, e vamos continuar trabalhando muito, acelerando diante do que nós já vivemos com relação à pandemia, e estamos vivendo ainda, né? Hoje, grandes problemas, né, lá para a região de São Paulo, Rio de Janeiro, própria Brasília, né, dada a dificuldade aí. Rio Grande do Sul, nós passamos muita dificuldade também aqui no Amazonas. E vamos estar sempre muito atentos, porque as regras mudaram, o tempo mudou, e aí vamos ter que nos adaptando exatamente às dificuldades. Muito obrigado, muito bom dia, e que Deus possa nos ajudar. Muita paz.